Talvez ele saiba na cabeça dele, Sabe, é por isso que ele a quer. ansiedade de antecipar os sonhos é tão grande que o cara, meu, ele esquece que tá Você fazendo imagina, ele cagada. pegou um carro que vale 10 meses do salário Exato. dele. Um ano foi pra pagar o carro. E esquece o apartamento que tá lá. Que loucura. Raul, viver de aluguel hoje, na sua opinião, é burrice, né? E qual a sua opinião sobre comprar uma casa ou alugar? Faltou a segunda burrice da classe média, pelo menos, porque era uma lista que a gente fez, Ah, é começou... verdade. Perdão, eu interrompi, desculpa, Não, gente. eu já sou horrível Ainda disso. bem que o Raul tem boa memória, Não olha tem, lá, né? não tem, não. Foi um acidente, porque eu tava... Quando ele falou, eu ia falar de conectando casa, pensamento. e aí foi... Legal, eu já acho, contempla. eu acho que a segunda, assim, o mais complicado é esse encaixe do custo de vida, cara. É porque você nasceu em família mais rica, vocês dois ou não? Vocês dois são irmãos da facilita. Não, a gente já teve momentos bons quando a gente era menor, Mais mas a gente novos, também né? Mais passou novos. mais novos, mas a gente também passou depois Nosso que o pai era nosso pai empresário e quebrou. faliu, Mas né? mais classe média ali ou rico mesmo? Cara, classe média, classe média. Classe média. Então pronto, Classe então média, você convivia em com... alguns momentos um pouco mais pra alto, alguns momentos mais pra baixo. Mas convivia então com família de gente Sim, trabalhador normal, convivemos tanto com advogado, rico como com negócio, pobre. às vezes, Tanto um com rico negócio quanto mais com A normal. pobre, gente teve essa divisão. A gente, quando mais novo, mais pra criança mesmo, a gente viveu. A gente estudou num colégio de rico, digamos assim, né? Uma classe alta. Eu, pelo menos, tinha, sei lá, 10 anos. Carol devia ter uns 7. Aí depois meus pais passaram muita dificuldade, a gente foi pra um colégio mais classe mais baixa. Entendi. E você tem amigos dessa época, assim? Cara, da antiga, não. Não. Meus últimos amigos, assim, de infância, que eu lembro, são dessa escola mais baixa. Então, dessa Classe escola mais mais baixa, que ele é uma classe média. Classe Sim, média, ok. classe média. Quando você olha para essas pessoas, a primeira coisa a pessoa parece que ela vai encaixando a vida dela dentro exatamente daquilo que ela recebe. Então, assim, o cara tava ganhando R$2.000, ele vai promovido e começa a ganhar 5 mil. Pô, um salto gigantesco, 100% a mais, né? Mais de 100%. Aí ele vai, no outro mês, ele já, porra, troca de carro, começa a pagar uma parcela maior. Aí vai, você mora de aluguel, muda pra uma casa maior. E aí vai, começa a consumir coisas mais caras. Então o cara ajusta o padrão de vida muito rápido, né? Sim. Então, pra mim, essa é a segunda maior burrice. Porque é isso que gera, quando você vê os caras que quebra da classe média, o principal é o reajuste do custo de vida. Porque aí ele pega uma veia boa ali, acertei, fui promovido no emprego e tal. E o mercado é instável, é uma coisa complicada. Aí o cara pega 3 meses complicados, tipo assim, vai demitido ou perde a comissão, quando o cara é corretor e tal, alguma coisa. Você vê, o cara se lasca tudo, se endivida e tal, porque ele tava vivendo no limite do custo de vida. E aí a pessoa fala, não, mas é porque eu não tenho dinheiro, sei lá o quê. Fala, como é que você tava vivo 2 meses atrás, né, que você tava ganhando menos? Porra, não, como é que você tava vivo ano passado, que você ganhava metade disso? Não, que sei lá o quê. Então, e a pessoa nunca quer conversar sobre isso. E aí fica assim, pô, mas o único jeito do pobre é conquistar alguma coisa, é metendo um monte de parcela e tal. E a pessoa não quer muito conversar sobre dinheiro, porque sabe que tá fazendo besteira. Cara, eu tô vendo E um tem exemplo na minha problema. cabeça enquanto você fala, mas continua. É isso, então existe sempre esse diálogo. Acho que essa é a segunda maior burrice, esse ajuste de padrão de vida é instantâneo, parece que a cabeça dele mentaliza já que ele já tem o 10 mil que ele vai ganhar mês que vem. É conta já com dinheiro que nem existe. Assim, mês que vem eu vou ganhar 10 mil, então eu já vou gastar agora. Exato. Aí é uma loucura. Então tipo esse cartão de imediatismo, né? É o imediatismo, a extensão de renda, né? Você sabe que você falando isso me lembrou de uma história. Tem um amigo, você falou corretor e você falou de gato. Cara, eu lembrei de uma história, não vou citar nomes aqui, claro. É um grande amigo meu, cara. Se ele ver esse podcast, ele sabe que é pra ele. Ele pra vai ficar você. puto comigo. Cara, mas o cara era corretor, ele ralou pra cacete, cara, a vida inteira. O cara trabalha, esse cara é trabalhador, meu, sério. Tira o chapéu pra ele. O cara, segunda a segunda, o cara trabalhava. Eu nunca esqueço, em 2018, 2019, ele virou e falou, putz, cara, surgiu uma oportunidade pra mim dentro de uma incorporadora. Agora eu vou ter um cargo de chefia e vou ganhar uma comissão em cima de uma equipe, né? E agora é minha oportunidade. O cara trabalhou, cara, de noite, no sol. Cara, e assim, o cara saiu da merda real e, tipo, começou a ganhar muito dinheiro. Se vamos falar muito dinheiro, 50, 60 pau por mês. E começou a pegar né, engrenou aquilo. Cara, deu, tipo, sei lá, um ano, o cara, a primeira coisa que ele fez, comprou um Porsche. Nossa. Comprou um Porsche, sei lá, Ganhando 600, 60 mil por mês, comprou um Porsche. 600 mil reais, cara. E aí, beleza. Ao mesmo tempo, ele tem um apartamento que ele parcelou em 30 anos. Né? Na minha cabeça, pô, em vez de comprar o Porsche, podia quitar a porra do A porra do apartamento. financiamento. Pelo menos, seria Exatamente, lindo, né? começar a investir, começar a construir dividendos. Porque se o cara ganha 50 e tá vivendo com 50, se uma hora der uma dor de barriga nele, eu sempre falava isso pra ele, falava, cara, você tá gastando demais, você tá juntando, tá investindo, e o cara foge. E aí que você falou tantos pontos que me lembrou dele, o cara não quer falar, ele foge, ele muda o assunto, ele não quer aceitar que ele tá cometendo um erro. Talvez ele saiba na cabeça dele, Sabe, é por isso que ele a quer. ansiedade de antecipar os sonhos é tão grande que o cara, meu, ele esquece que tá Você fazendo imagina, ele cagada. pegou um carro que vale 10 meses do salário Exato. dele. Um ano foi pra pagar o carro. E esquece o apartamento que tá lá. Que loucura.
Dá até agonia. Cara, dá é até muito ojeriza. Não, louco. teve Não, uma- e restaurantes caríssimos, baladas. Viagem, Mas mas, assim- teve uma amiga minha que foi tenso. Ela virou um dia pra mim e falou assim: Ô Carol, eu tô com dinheiro. O que você acha? Eu compro a nova Land Rover ou invisto na Bolsa de Valores? Eu falei, pô, você tá indo pra cá e pra cá, né? Eu não sei o que você quer, eu não tô entendendo a sua estratégia. Então, assim, gente, não dá. A pessoa começou a ganhar um X, aí teve uma outra também que assim, pô, eu tô endividada, eu tô sem grana, o que eu faço, Carol? Eu falei, e ela tem uma Porsche. Eu falei, vende a Porsche. Lógico, né? Porque daí você vai lá e ajuda ali nas dívidas. E você sabe, Raul, eu Né? moro em Balneário Camboriú. E lá, cara, enfim, eu moro lá, eu já vou pra lá desde 2006. Mas eu resolvi morar esse ano. Em fevereiro eu fui pra lá. Cara, lá, você tem muito dublê de rico. Lá é a cidade mais conhecida. É a cidade do dublê. É a cidade do dublê. Raul, o cara chegou de Ferrari, cara. Se tiver Dublê de ostentando rico. demais, mostrando um relojão, cara, botando bebida em cima da mesa, é aí que você vai desconfiar, cara. Porque lá é incrível como tem golpe, cara. Porra, agora o dublê da Ferrari, o bicho tá dublezando Mas mais. às É vezes alugado dele. essa porra. Às vezes é alugado. Tá às- louco, a Ferrari, 2 milhões pra ser dublê, maluco Você tá sabe o que doido. acontece? Às vezes o cara fala que ele tem uma concessionária e o cara é famoso na cidade e tal. Aí o real milionário deixa o carro pra ele vender. Ah. Entendeu? Aí o cara, não, deixa comigo aqui, eu já tenho alguns carros na garagem aqui, as pessoas costumam vir aqui. O cara pega o carro, vai dar rolê, o carro não é dele. E ele costuma aplicar outros golpes. Tem muito golpe, cara. E geralmente o que eu Dublê de ouço rico. é, cara, o meu personal, cara. O meu personal falou, cara, eu Achei convivo que seu com várias personal ele pessoas. tava dando golpe. Não, Porra. ele sofreu, assim, Mas, porra, né? ele conta. Ele falou, E eles cara, põem, né? Põe o story com o cara depois. o cara vem aqui, André, com puta de um carro. Aí outro dia ele falou que tava cansado do carro, já tava comprando outro carro, mora numa puta de uma cobertura. E, cara, aí, sei lá, faz 3 meses que não me paga. Cara. Quanto que é? R$ 1.500. Pô, caralho, não tá fechando a conta. Não O cara fecha tá a conta. comprando um carrão, mora numa cobertura. Entendeu? Então, assim, é a cidade lá incrível, cara. Tem muito. Quem for de Balneário Camboriú sabe o que eu tô falando. Que lá tem muito golpe. Galera de Então, Balneário, comenta aí dos golpes que você já viu. comenta aqui embaixo qual o golpe que você já viu. Agora, voltando à pergunta do viver de aluguel, Raul, vamos voltar. Você acha que viver de aluguel é burrice nos dias de hoje ou vale a pena comprar uma casa? Cara, antes eu tinha uma posição muito fechada com isso, né? Esse negócio da bolha, quanto mais você vai trabalhando e conhecendo pessoas, mais você vai abrindo, né? Antes eu fazia a conta ali, eu olhava dentro de apartamento de classe média alta, olhava dentro de uma casa mais cara ali, olhava dentro da minha cidade, aí depois calculava com o preço de São Paulo, que já é zoado, porque São Paulo, dependendo da zona aqui, um apartamento custa 2 milhões, não sei se vocês estão ligados, São Paulo é zoado, 70 metros quadrados, às vezes um estúdio, 48 metros, o maluco vai morar dentro de um freezer, 3 milhões de reais. Balneário também, cara. Ah, o lugar caro. A geladeira lá de casa vale uns 30 milhões aqui em São Paulo. Você pegar, porra, é sério, o povo empolga, pô. Então, o preço aqui é bizarro, que São Paulo é zoado. Balneário mesmo. Balneário tá assim, cara. E aí, cara, quando eu olhava aquilo ali, eu fazia as contas e falava, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Porque você olha, quanto mais caro é o imóvel, mais barato é o aluguel, né, cara? Porque é pouca gente que tem poder aquisitivo pra alugar uma mansão. Sim. Então, assim, o cara pega ali e fala, uma mansão tá 25 mil aluguel, você fala, porra, que preço bizarro. Você olha o preço da mansão, é 10 milhões de reais. Então, assim, aquele cara tá se fudendo, na real, alugando essa mansão por esse preço, né? Então, quando você vai olhando essa disparidade ali, o que eu fazia era olhar os apartamentos de classe média um pouco mais alta, olhava aquilo ali, fazia a conta e falava, cara, não compensa, compensa muito mais viver de aluguel para sempre, dentro dessa faixa de renda aqui. Aí, quando eu desci um pouco, quando eu fui olhar exemplos práticos, né, das pessoas que eu sempre peço, eu falo, pô, me manda seu contrato de financiamento e tal. Aí a pessoa me mandava, fui pegando aquele monte de contrato da Caixa. Cara, deve ter uma pasta lá com uns 200 contratos da Caixa Econômica, do Bradesco, caralho. Fui lendo os contratos mesmo, eu gosto, assim, de ver como é que tá. E aí eu falei pro cara, e quanto custa um aluguel na nossa cidade e tal? Daí fui pesquisando no lugar certo, olhando no mesmo prédio, para ver o preço do aluguel e o financiamento. Aí fui fazendo uma conta mais dentro dessa faixa da classe média ali. Quando eu fui ver, cara, fazia muito sentido financiar. Mas era assim, num nível que para baixo de um certo padrão de apartamento, faz muito sentido. O cara vai pagar já no primeiro... primeiro tem essa entrada que é mais alto, né? Aí o cara vai pagar ali, 300 mil, o cara vai pagar uns 60. Aí ele toma uma facada ali, mais uns 20 mil de taxinha, aquela coisa para adequar e tal. Funcionou. Depois desses 80... Aí o cara que tá aportando, então ele aporta mais rápido, né? Ele começa já com 80 ali. Se você for comparar na calculadora, 80 ele começa. Então ele já começa a ter uma renda muito mais alta. Só que esse cara aqui, a parcela dele é decrescente. E a do cara do aluguel, a parcela dele é crescente por conta do IGPM. Então é tipo um juro composto ao contrário agindo contra ele, enquanto ele tem um juro composto agindo a favor dele ali. E aí quando você vai olhar, chega lá pro mês 60, nesses apartamentos de classe média, quando chega lá no mês 60... O cara que tá financiando, ele começa a investir e o que tá alugando, ele tem que parar de investir porque o reajuste do aluguel ultrapassou o preço que daria para comparar os dois, né? O preço do aluguel ali do outro
a parcela dele ficou mais cara, o aluguel dele ficou mais caro que a parcela do cara. Então, nesse momento, quando você vai olhar, aí o cara vai terminar com um patrimônio bem maior. Dá uma discrepância muito grande, assim. Por exemplo, lá nos exemplos, eu tenho uma calculadora que eu criei lá, até coloquei no site de graça lá para o pessoal poder usar. E quando eu falo de graça mesmo, a gente põe nem banner, nem pra você não falar que, mas tá ganhando banner, isso aí não tem nem banner. Porque eu só achei uma coisa muito importante, assim, saca? Eu gostei muito de pesquisar sobre isso. A galera tem muita dúvida disso. Tem muito, e aí eu criei a Já calculadoria, todo mundo pode usar. Então vai depender da sua faixa de renda, depender da sua região e tal, mas agora é caso a caso, é por isso que eu falo. Quando você estuda o caso a caso, pode ser diferente o resultado, né? Alguém pode Sim. encontrar um resultado diferente. E daí, quando você olha lá, ele vai terminar, quando é esse muito de classe média ali, dentro do imóvel de 300 mil, e que não é do Minha Casa Minha Vida, se fosse Minha Casa Minha Vida, ficava mais barato ainda. Eu tô falando de um CET, um custo de taxa de juros de 9%, mais ou menos, que é o que tá rolando hoje no Brasil para imóvel, né? Que é a taxa de juros básica, 3,75%, para imóvel tá 9%. Então, quando eu olhei aquilo ali, ficou genial. Aí você olha, faz assim, dá uns 3 milhões de diferença em 30 anos. Um cara... Mas não é que o cara que alugou, ele não vai ter patrimônio. Ele vai ter patrimônio, vai ter um patrimônio de 4 milhões e alguma coisa, e o cara que pegou e comprou o imóvel, né? E vai ter um patrimônio maior, uns 7 milhões. Então, quando você olha nesse exemplo mais bobão ali, dá uma diferença discrepante, né? E você vê nos 30 anos, assim... É contra-intuitivo, na minha opinião foi contra-intuitivo. Quando eu calculei mesmo, eu falei, caramba, que surpresa, né? Não pensava isso. É porque o aluguel, ele tem um reajuste muito alto. O IGPM médio do Brasil, se você pega o histórico, é de 9%, cara. 9,2%, que loucura. O aluguel reajusta 9%, aí você pensa, não reajusta, mas é porque tem ano, igual ano passado, né? Ano de pandemia e tal. Reajustou 20 e poucos de uma vez, 30% de uma vez. Você não acha que vale a pena, às vezes, num contrato, se tiver a possibilidade, o cara trocar o IGPM pelo IPCA? Vale, mas o problema é que eu acho que a maioria das imobiliárias não aceita, não. Aceitou naquela época, porque o IGPM estava muito bizarro. Mas, no geral, escrava o IGPM ali mesmo. E mesmo que não coloque ali o IGPM, o cara que ele vive de aluguel, se o aluguel não ficar compensador para o cara que está alugando, ele vai pedir para você deixar o imóvel e vai alugar para o próximo cara não reajuste. E pra quem tá alugando, Raul, o que você acha? O que vale mais a pena? Porque hoje, quando você vai alugar... Mas lembrando aqui, classe média, tá? A gente tá falando de imóvel Tá. de classe média, não de classe média alta. Classe média alta em diante já não funciona mais. A conta Classe média alta, você acha que já compensa morar de aluguel? É porque as casas vão ficando muito baratas. Quando você Exatamente. pega uma cobertura, um trem, fica muito barato. Não é fácil alugar, o cara às vezes tá 6 meses sem alugar, chega um cara ali e fala, eu te pago 70% do que você quer. Mas o cara é obrigado a E aceitar. não reajusta também. Você fala pro cara, um mês desalugado, você tá fudido. Porque o condomínio seu é mais caro que o que você tá ganhando de mim no Exato. aluguel. Um mês só, fudeu. Então, Exatamente. não tem diálogo. Fora o que você fica de despesa, né? Se você não alugar, você vai ficar E pagando vai de perdendo condomínio, imóvel, IPTU e banheiro, e tal. o cacete em top, o negócio vai virando a merda. Você Agora vai tem que perdendo pagar- dinheiro. você tem que fazer manutenção. Agora, Raul, pra quem tá indo alugar, geralmente, eu sei que alguns aplicativos dispensam isso, mas enfim. Você tem a questão do seguro-fiança, do cheque calção, são 3 meses geralmente antecipado, que você tem que pagar de aluguel, ou a questão do fiador. Para quem tá indo alugar um apartamento, né, e para quem vai alugar, qual é o melhor formato? Olha, cara, o melhor formato de você conseguir, né, na alegria, é pular a imobiliária, né? Acaba sendo o melhor formato de todos. Porque a imobiliária ali, ela tem uma margenzinha que ela ganha para controlar o imóvel e tal. Nesses imóveis de alto padrão, você consegue, porque o cara ali não quer tomar aquela ferroada, né? 2.000, às vezes. Então, nesses imóveis de alto padrão. Mas o melhor formato é você pular isso. E outra coisa é sempre você negociar, porque muitas vezes também, na hora que o cara vai deixar o imóvel ali, a imobiliária chega e vira para ele e fala, não, pinta, volta tudo. E o cara às vezes vê que ele fez um trabalho legal no apartamento, ele fala, pô, tá muito melhor do que eu peguei. Só que a imobiliária ela tem um contrato que ela tem que devolver do jeito que tá pro cara que é dono do imóvel. Então você tentar obter o contato direto do cara que é dono, às vezes, na hora de sair do imóvel, porra, eu economizei uma grana agora com isso, porque aí você liga direto na pessoa e Dá fala, o calote, como é que é? Dá o... da imobiliária, olha, que coisa... o feia. certo beneficia o dono do imóvel e beneficia quem você. A pessoa tá querendo, por uma regra burocrática, que você volte o imóvel para ficar pior do que você deixou, né? Então, porque você pintou o imóvel, você arrumou, trocou lâmpada, negocinho tudo, a pessoa tá te pedindo para deixar o negócio. Aí você vai ter um custo de obra disso, para deixar o imóvel pior pro cara que é dono do imóvel. O cara quer a benfeitoria. E o que o Raul disse é o seguinte, que às vezes você já sabe que naquele prédio tem um apartamento alugando. Você não precisa ir na imobiliária para chegar no dono. Você pode pedir o telefone pro porteiro, pro zelador, e às É o vezes você melhor. consegue negociar com o cara direto. E aí é bom para ambas as partes, né? É um pouco diferente a situação.